Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Convertei-vos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o sacrifício que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Cortai-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, o tempo santo da Quaresma, onde procuramos, entrando no próprio coração, encontrar aquelas discrepâncias com a nossa fé, onde procuramos de modo sincero, humilde e ao mesmo tempo efetivo, procuramos encontrar na nossa vida e na nossa existência aqueles elementos que nos afastam de Deus para, renovados por seu amor, celebrar a Páscoa, deixando para trás a vida que não está de acordo com a promessa dos filhos de Deus e assumindo, portanto, tudo aquilo que compete aos filhos de Deus. Este processo de deixar para trás o que não é da luz, este processo de deixar para trás aquilo que não pertence aos filhos de Deus, para assumir na própria vida todos os bens da casa do Pai, esse processo é o processo da conversão. Converter é muito mais do que trocar alguns elementos acidentais, alguns elementos superficiais da nossa vida. Converter é uma atitude profunda de adesão a Jesus Cristo. A palavra conversão, originalmente nas Sagradas Escrituras, metanoia, significa mudança de mentalidade. A verdadeira conversão, portanto, é uma mudança interior que nos leva
a aceitar Jesus Cristo e seu projeto de amor para cada um. E nosso Senhor, como cantamos no Salmo, é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso. Assim como os céus está distante da terra, tanto grande é o seu amor para conosco. E Ele é sempre paciente para com cada um de nós. Por isso que no Santo Evangelho nós ouvimos esta bela parábola. Um homem vai à sua vinha, onde tem uma figueira plantada, e indo procurar frutos naquela figueira e não encontrando, pede que ela seja cortada. Porém, o agricultor, símbolo da paciência de Deus, pede mais um tempo, pede mais um ano, e ele irá fazer de tudo possível naquele ano para que aquela figueira volte a dar frutos. Assim é Deus para com cada um de nós. Ele nos dá este tempo sobre a terra para produzirmos frutos. Mas não apenas nos dá um tempo a mais para produzirmos frutos, mas Ele faz todo o possível para que o produzamos. Assim como o agricultor que coloca adubo, que cava ao redor da planta, que tem uma atenção especial para com aquela planta a fim de que ela dê frutos, assim é Deus com cada um de nós. Ele está sempre atento à nossa existência. Ele está sempre disponível para cada um de nós, para nos levar a dar frutos. E quais seriam esses adubos espirituais que Deus coloca na nossa vida a fim de darmos frutos? O primeiro adubo espiritual é a oração. É somente através da oração, portanto, é somente através deste diálogo sincero e coerente com Deus que pode se realizar na nossa vida a verdadeira conversão. Porque na oração nós nos confrontamos diretamente com Deus. Porque na oração nós olhamos para Ele e o deixamos olhar para nós. E nessa troca de olhares nós podemos observar o que ainda nos falta para responder ao amor de Deus. A verdadeira oração é a oração daquele pecador no templo que nosso Senhor conta numa de suas parábolas, que na última fileira do templo batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. A verdadeira oração nos leva a compreender que somos frágeis, pecadores e pequenos, porém não nos deixa apenas contemplando nossa fragilidade, pequenez e defeitos, mas nos leva a superá-los, porque Deus é amor, bondade e misericórdia. O primeiro adubo é o adubo da oração. O segundo adubo que o divino agricultor coloca nas nossas raízes é o adubo dos sacramentos. Cada um deles é força de Deus na nossa vida. Cada sacramento enxerta em nosso ser, enxerta em nossa alma a força de Deus e, portanto, nos leva a viver aquela experiência de São Paulo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E quando Cristo vive em cada um de nós, aí sim, e somente nesse momento, nós podemos dar frutos, porque os frutos não são nossos, mas são de Deus. Porque os frutos é a ação de Cristo na nossa existência. Oração, sacramentos, caridade. A caridade é o concreto da nossa conversão. Se nós quiséssemos um termômetro para avaliarmos o quanto estamos convertidos ou não, bastaria avaliarmos a nossa caridade.
a nossa caridade no falar, a nossa caridade no agir, a nossa caridade em sermos e estarmos sempre prontos para acudir os outros em suas necessidades, necessidades espirituais, necessidades corporais. A caridade, ela reflete a ação de Deus em cada um de nós. E por último, amados irmãos e irmãs, o último adubo que Deus derrama em nosso coração, a fim de produzirmos o fruto da conversão, é exatamente a palavra de Deus. Pois assim como a chuva e a neve não caem do céu e para lá não voltam, sem antes fecundar a terra, a palavra de Deus caindo em nosso coração não retorna para Deus sem antes transformar o nosso espírito. É importante nesse tempo de Quaresma redobrarmos a nossa atenção para com a palavra de Deus. A palavra de Deus que não é um livro de história, a palavra de Deus que não é tampouco um livro de crônicas que elencam acontecimentos passados e empoeirados nas prateleiras do tempo, mas a palavra de Deus que é viva e eficaz, a palavra de Deus que é mais penetrante e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a palavra de Deus que transforma a nossa existência, porque ouvindo a palavra de Deus, nós nos damos conta de quanto Deus é amor, é paciência, é bondade. Nós nos damos conta de como Deus, como este agricultor, preocupado com aquela árvore, faz de tudo para que a árvore dê frutos. Ele faz de tudo, desde o início da aliança entre Deus e os homens, até o auge do seu encontro com as pessoas, que é em Jesus Cristo. Como Ele faz tudo para darmos frutos, pois Ele é aquela sarça ardente da primeira leitura, que mesmo pegando fogo não se consome. É o símbolo da infinita misericórdia de Deus, que jamais se consome, que jamais chega ao fim, pois Ele nos ama eternamente. Não nos esqueçamos daquela palavra do início do pontificado do Papa Francisco. Deus não se cansa de nos perdoar, mas somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Aproveitemos este tempo de Quaresma e avaliemos a figueira da nossa vida, buscando compreender que Deus está sempre disponível para que os frutos da nossa existência sejam colhidos quando entregarmos a Ele completamente o nosso ser e nos aproximaremos dele, carregando os frutos de um coração arrependido e sincero, os frutos de uma verdadeira conversão que passa pela aceitação da sua vontade. Amém. Creio em Deus Pai,